Para estreitar a relação extensional, ou seja, a igualdade entre termos, e a relação intencional, a nossa noção sintática, a gente vai definir o conceito de redução, o qual se configura uma espécie de passo computacional na busca por um valor representativo para um lambda termo. Bem, formalmente, uma redução entre termos ela é denotada por este símbolo e ela pode ser apenas de dois tipos. Do tipo beta, são chamadas beta reduções, onde eu tenho um lambda termo, lambda x com m, aplicado a n, certo? Então, a redução será substituir o x por n, ou seja, no lambda termo m, eu vou substituir todas as ocorrências de x por n. A noção de substituição que vimos anteriormente. Ou então, eu vou poder alterar o nome das variáveis. Por exemplo, se eu tenho um lambda termo, lambda xm, eu vou poder substituir a variável x pela variável y, claro que se somente a variável y não ocorrer livre lá dentro, senão mudaria o significado do meu lambda termo. Mas se ele não ocorre livre, eu posso simplesmente substituir o x pelo y, né? Chamando de lambda y, e aí mando substituir aqui dentro do m todas as ocorrências de x por y. Vejamos alguns exemplos. Se eu tenho um lambda termo, né, que é uma função que pega um número, multiplica por 2 e soma 1, e aplico ao 3, o que eu faço? Eu vou substituir a variável x por 3. Ou seja, eu tenho um lambda termo que é 2 vezes x mais 1, substituindo o x por 3. Tá? E depois o valor x vai receber que valor? O valor 3, e aí esse é o número 7. Tá? Notem que os números eles não pertencem ainda, né, à nossa linguagem, eles não foram definidos. Tá? Aqui a gente está usando eles apenas para efeito didático. Mais adiante a gente vai mostrar como codificar os números em lambda termos. Tá? Mas esses são exemplos para facilitar o entendimento. Um outro exemplo, se eu tenho uma expressão, um lambda termo, que é a multiplicação ou a soma de 2 com x, é uma função, né, que recebe uma entrada x e soma x com 2, eu posso querer mudar essa variável x pela variável y. Então, eu mudo a variável x por y, né, e mudo dentro dele, na expressão ali dentro. Tá? Ou seja, essa é a nossa redução alfa, né, que a gente acabou de ver. Tá? Vejamos aqui um exemplo, né, de lambda aplicações, né, de reduções, a partir de uma expressão que define a soma, um lambda termo que define a soma de dois termos, x com y, e eu vou passar os dois argumentos, ou seja, o 5 e o 7. Né? Primeira coisa que eu faço, né, uma lambda, na lambda abstração, o que eu faço? Uma substituição. Então, a variável x será substituída por 5 na expressão lambda x mais y. Tá? Bem, quando eu fizer essa substituição, eu vou ter a expressão lambda y 5 mais y. Por quê? Porque o x recebeu que valor? O valor 5, que era o da substituição. E aí, agora sim, eu faço, né, a substituição, né, do y por 7. Ou seja, eu vou substituir, né, a variável y por 7, tá? Substituindo, então, onde tinha y por 7, e ao final tendo o valor 12, tá? Ou seja, usando uma beta redução, né? Aqui usei duas vezes a beta redução, tá? E notem que a gente pode fazer beta redução
em expressões com lambda termos, né? Ou seja, é um lambda termo qualquer. Por exemplo, se eu tenho novamente o meu exemplo aqui, que é a soma de dois números, certo? X e Y. E eu quero fazer uma aplicação dele, né? Uma lambda aplicação de uma função que é 2 vezes z, ou seja, eu vou substituir x, né, por 2 vezes z, né? O que eu faço? Eu faço uma beta redução, aonde o x vai receber, né, uma função que é em função de z, que recebe 2 vezes z, e eu vou substituir o x, né, por esse valor. Ou seja, o x vai ser agora a multiplicação, né, de 2 vezes z com a lambda da abstração z. Ou seja, é uma função que retorna 2 vezes o número entrada. Tá? Então, notem que eu tinha uma soma de dois números, x e y, e tinha uma outra função que multiplicava um número por 2, e eu fiz, né, uma lambda da aplicação, gerando uma nova função, né, que recebe um valor y e retorna a soma dele com a multiplicação do segundo elemento que eu passo como parâmetro, se eu quiser nessa minha função. Tá? Basicamente por quê? Porque eu fiz uma beta redução. Tá? Notem que às vezes, né, a nossa expressão, né, a nossa aplicação, ou seja, a nossa redução, nos leva ao mesmo elemento. Olha que interessante, né? E é isso que a gente vai usar mais adiante para definir recursão, né? Se eu tenho um termo, né, que é lambda x, do termo x aplicado ao termo x, e eu estou aplicando esse mesmo termo lá nesse termo, tá? Esses dois termos são iguais, né? Que são lambda x, x aplicado a x. Se eu fizer isso, vamos fazer a substituição. Ou seja, eu vou fazer uma beta redução, onde o lambda x, o x vai receber quem? O lambda x ponto xx, né? Ou seja, eu vou ter o xx, né? Esses dois x, substituído o x por quem? O lambda x ponto xx. Ora, substituir o x por essa expressão duas vezes é voltar a ter o meu termo original. Notem que eu fiz uma lambda redução, depois quando eu apliquei a substituição, eu retornei a função exatamente para o ponto inicial, né? Ou seja, eu defini uma função de ponto fixo, mas a gente falará mais adiante sobre isso. Bem, para que a gente permita definir computação, a gente precisa definir a noção de redução iterada, ou seja, é a noção do fecho reflexivo e transitivo da nossa noção de redução. Tá? Ou seja, eu vou aplicar ele zero ou mais vezes. Então, inicialmente, eu digo que um termo, né, ele é reduzido iteradas vezes ao próprio termo, ou seja, eu faço nenhum passo, certo? Seria o equivalente a fazer nenhum passo, né? Se eu tenho que o m e o n, né, o m foi reduzido ou por alfa ou por beta em n, um passo só, eu posso dizer que m é reduzido, né, para n em zero ou mais passos, porque já teve pelo menos um, certo? Se eu tenho a redução de m com n, né, eu vou poder pegar qualquer outro termo k e aplicar eles, certo? Com m e n e ter as reduções iteradas. E por fim, a transitividade, ou seja, se de m, né, eu faço a redução iterada para n e tenho mais um passo que foi do n para o k, é porque eu consigo fazer do m reduções iteradas para o k, ou seja, para um caso a mais. Tá? Uma coisa que é importante observar, né? Esse processo de redução ele pode eventualmente nunca parar. A gente acabou de ver um exemplo, né? Quando a gente usou aquela expressão lambda x, xx aplicado à própria expressão. Né? Esse foi um exemplo, ou seja,
aqui a nossa noção de redução iterada não necessariamente ele é um algoritmo. Por quê? Primeiro, eu não estou determinando qual é a ordem que eu executo as coisas, tá? Ou seja, eu não digo qual é a ordem, e por eu não dizer a ordem, eu posso ter expressões, computações finitas ou eventualmente infinitas. Vejamos um exemplo. Se eu pego aqui, ó, lambda yz, certo? Aplicado ao outro lambda termo, que é o lambda xx, né? Bem, se eu fizer uma redução, tá certo? Uma beta redução, onde eu pego esse segundo termo e substituo o y por z, né? O que eu vou ter aqui ao final? Ora, a variável y não acontece aqui, eu retorno a própria z, então a beta redução, se eu fizer o segundo no primeiro, é o valor z, tá? Mas notem que, se por outro lado, ao invés de fazer essa beta redução aqui, eu fizer a beta redução desse termo aqui para esse termo de dentro, eu vou retornar a mesma expressão, lambda yz, lambda xxx com lambda xxx. Por quê? Porque essa substituição, né, como a gente disse anteriormente, é a noção de ponto fixo que retorna a própria função. Tá? E eu posso fazer isso infinitas vezes. Então, notem que a ordem que eu escolhi pode gerar duas computações diferentes. Tá? E é nesse sentido que a gente diz que esse processo de redução não é necessariamente um algoritmo. Bem, agora a gente define formalmente como dizer se dois lambda termos, eles são equivalentes, ou seja, eles são iguais por beta reduções. Qual é a nossa definição de beta reduções? Ou seja, quando é que eu digo que dois termos são iguais, ou seja, eu tenho igualdade induzida por reduções. Isso vai acontecer se eu tiver um lambda termo k, da qual eu vou reduzir em 0 ou mais passos o m para o k, e também vou reduzir o n por 0 ou mais passos em k. Ou seja, eu cheguei de m reduzindo 0 ou mais vezes num k, mas também cheguei em n reduzindo 0 ou mais vezes no k. Ou seja, k é um denominador comum. As duas expressões, os dois lambda termos mn, são reduzidos para o mesmo k. Tá? Quando acontece isso, aí sim eu digo que eu tenho uma igualdade entre dois termos. Vejamos aqui um exemplo. Se eu tenho lambda x com x mais 2, eu posso dizer que eu tenho uma igualdade induzida por redução com lambda y mais 2. Por quê? Porque aqui basta eu fazer, né, uma alfa redução, né, onde o y, né, essa expressão lambda y mais 2, se eu fizer uma alfa redução, né, ou seja, eu substituir o y por x, tá? Eu vou ter essa expressão que é igual a lambda x.x2. Ora, que era igual a exatamente essa mesma expressão, né? Aqui o k, né, é esse próprio cara aqui, né? Tá? Um outro exemplo, lambda x, onde isso é uma função que recebe um número e soma 2. Isso aqui é igual, né, ao lambda y, né, 2 mais y com 2. Tá? Por quê? Porque são iguais. Porque eu posso pegar, por exemplo, essa minha expressão aqui, certo? E substituir o 2, por x. E eu vou reduzir, né, em 0 ou mais passos, certo? Essa expressão para 2 mais 2. Da mesma forma, eu vou pegar a minha segunda expressão
que é lambda y, né? 2 mais y, e vou substituir ele por 2, ou seja, vou fazer reduções iteradas até ter 2 mais 2. Ora, a partir do primeiro termo, eu fiz reduções iteradas, chegando em 2 mais 2. E do segundo termo, né, fiz reduções iteradas e cheguei em 2 mais 2, ou seja, eu cheguei no mesmo denominador, então eu digo que essas duas expressões são equivalentes entre si.